Fala galerinha do nono ano. Pessoal, a gente tem para hoje estudar a reprodução das pteridófitas. Só lembrando para vocês, o que a gente está estudando? A gente está estudando a unidade 2, capítulo 6, certo? O que tem nesse capítulo? Tem a classificação das plantas, das briófitas que a gente já viu, que são plantas que fizeram a transição da água para a terra, criaram algumas adaptações, como rizóides, filóides, tá bom? Tem dois ciclos de vida, um sexuado, que é o gametófito, e um assexuado, que é o esporófito. E lembrando para vocês que nas briófitas, pessoal, a predominância é o gametófito, ou seja, a partezinha que tem lá aquelas falsas folhas, viu? Que são os filóides. O que a gente tem para hoje são as pteridófitas, são as plantas um pouco mais evoluídas. Mesmo assim, o que é que você tem que lembrar? O que é cobrado nas questões? É a comparação entre as duas, tá bom? Só mostrar aqui para vocês aqui um esquema, ó. Isso aqui é a cavalinha, é um tipo de pteridófita. Outra aqui é a venca, também que é uma planta ornamental típica de pteridófita. Mas o mais comum é a samambaia, viu? A samambaia, gente, ela é um tipo de pteridófita muito comum. Qual é a diferença das pteridófitas para as briófitas? Está no ciclo de vida. E outra coisa, nas características. Vamos só olhar bem aqui, gente, ó. Vou só aumentar para vocês aqui. Uma pteridófita, como a samambaia, ela já tem folhas, certo? Tem caule, tem raiz. Lá nas briófitas não existiu isso, existiam falsas raízes, tá bom? Outra coisa, deixa eu só ativar a canetinha aqui. Vou pegar bem aqui um esquema que compara as duas, tá bom? Tá pronto, bem aqui. Vou só ativar a canetinha aqui para a gente poder fazer a análise. Olha, nas briófitas que está aqui do lado esquerdo, ó, essa figura aqui, ó, ok? As briófitas, pessoal, deixa eu só ativar aqui a canetinha de novo. As briófitas, elas têm dois ciclos de vida. Tem essa primeira parte aqui que nós chamamos de gametófito, que é a parte sexuada, tá bom? E tem a parte de cima, que é o esporófito. São dois ciclos de vida. Quem é que predomina? É esse de baixo aqui, nas briófitas. Como assim, professor? É essa planta que quando a gente olha para um musgo, para um lodo, para um link, é isso que a gente vê. Esses filetezinhos aqui, que a gente chama de fase esporófita, ela não é perceptível a olho nu não, só se você olhar com muito cuidado. Então, quem predomina é essa parte aqui. Isso nas briófitas, nós chamamos de gametófito. Nós temos o gametófito feminino, que produz a oosfera, e nós temos o gametófito masculino, que produz o espermagônio. Esse espermagônio, ele precisa da água, tá certo? Aliás, produz um enterozoide, desculpe. Ele precisa da água para fazer o caminho até a oosfera. No caso das pteridófitas, que está aqui do lado direito, ó, essa partezinha, que tem representantes como a samambaia, como as avincas, como as cavalinhas, ela também tem dois ciclos de vida. Qual é a diferença aqui? É que você tem um ciclo de vida gametófito e você tem um ciclo de vida esporófito. Só que aqui nas pteridófitas, quem é o duradouro é a parte esporófita, é a parte que a gente vê das folhas, tá certo? Das raízes e do caule. É isso que você tem que memorizar. Por que isso acontece? Porque na hora da sobreposição do ciclo das pteridófitas, elas sofreram uma evolução. Então, o gametófito é só uma parte transitória, e isso as questões gostam de cobrar, tá ok? Vou só mostrar aqui para vocês, deixa eu só fechar aqui a canetinha. Vou só mostrar aqui para vocês, ó, pronto, tá bem aqui. Olha a parte esporófita aqui nas pteridófitas, ó. São esses esporozinhos aqui, que a gente vê de trás das folhas das samambaias. Isso que é a parte duradoura. Então, o que a gente precisa estudar sobre as pteridófitas? Deixa eu só dar um zoom bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Isso aqui é chamado de soro. Lá nas questõezinhas que eu coloquei para vocês na plataforma do Google, que a gente chama de Google Home, tem várias questões que vão perguntar sobre o que é soro nas pteridófitas. São esses grupozinhos aí, que a gente vê de cinza aqui, ó, que são as sementes. Deixa eu só ampliar, tá bom? Então, vamos só lembrar. A pteridófita, geralmente a raiz dela é horizontal ou subterrânea. Você tem que lembrar disso, tá aqui, ó.
Existem as raízes, tá bom? Essas raízes, o que é que elas vão fazer? Elas vão... É o primeiro ciclo de evolução. Elas vão tirar sais, minerais e água do solo e levar em direção à planta, tá ok? Segundo, já apareceu o caule, como eu falei para vocês, o caule é horizontal. As folhas também já são capazes de realizar fotossíntese, porque existem clorofila nelas, e elas têm aqueles cachozinhos que a gente chama de folha jovem. E aí, o ciclo do esporófito, quando aparecem os esporozinhos que a gente chama de soro, tá ok? Então, isso aqui você tem que ficar atento. Deixa eu ver só outra coisa aqui para falar para vocês. Gente, pronto. Não, aqui não. Deixa eu só ver bem aqui. Olha, outra coisa que você precisa lembrar, que é o ciclo. Outra coisa que você precisa lembrar. A primeira evolução realmente ocorrida nas plantas, gente, é o aparecimento de vasos condutores. Ó, você tem o xilema, que vai levar água e sais minerais, vocês não esqueçam disso, vai dar onde? Vai das raízes para as folhas. E você tem um floema, que a gente chama de líber, certo? Que vai levar das folhas para a raiz. O que que o floema leva? Ele vai levar seiva elaborada, que são açúcares. É aquela seiva que quando a gente corta o caule da planta, a gente observa isso. Na descrição do material de vocês, que eu vou postar para vocês, tem 2 links, um dos quais ele vai falar sobre a importância do xilema e do floema. Memorizem isso. Eu sei que isso aqui é um assunto de primeiro ano, mas eu gosto já de dar essa adiantada para vocês poderem dar uma estudada, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Mais um esquemazinho que a gente tá vendo. O xilema, ele leva água e sais minerais para as folhas, para os caules. Lá acontece a fotossíntese. Aí, da fotossíntese, você vai produzir oxigênio, que é liberado para o ar. E é liberado também o quê? Seiva elaborada, que a gente chama de glicose, açúcares, algumas proteínas, algumas vitaminas das plantas, e vai em direção às raízes. É por isso, pessoal, que grande parte dos chás não são feitos com raízes. Grande parte dos chás são feitos com folhas, porque lá é onde acontece o metabolismo da planta, lá é onde acontece realmente a transformação, tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Pronto, tá aqui, ó. Olha o esquemazinho aqui, deixa eu só ativar a canetinha. Isso aqui não tem no material de vocês, tá bom? Mas eu fiz questão de botar. Olha o que o xilema faz, ó. Essa partezinha de azul, ó. Ele vai tirar água e sais minerais do solo e vai subir em direção às folhas. Isso é por um processo de transmissão. É como se fosse vasos, veias, igual as nossas que tem sangue venoso e sangue arterial. Lá nas briófitas não existia isso, né? A passagem era entre células, por isso que as plantas são muito pequenininhas. Esse ciclo aqui, gente, é o responsável pela grande evolução das plantas. As primeiras a possuírem isso foram as pteridófitas, vasos condutores. Tem uma questãozinha lá na descrição do material de vocês que vai perguntar isso. Qual foi a evolução, a característica evolutiva que possibilitou que as plantas evoluíssem de uma forma bem duradoura? Foi o aparecimento de vasos, o xilema conduzindo água e sais minerais e o floema conduzindo seiva elaborada, que é sacarose, são os açúcares e algumas vitaminas e proteínas para as plantas. Não esqueçam disso, gente, é a grande evolução, tá bom? Tá bem aqui o esquemazinho aqui, olha, deixa eu só apagar aqui, pronto. O que é que acontece quando a água e os sais minerais chegam nas células? Olha, observe que aqui tá até de verde, ó. Aqui onde você tem o que? A clorofila. A clorofila vai pegar o gás carbônico do ar, vai pegar a luz, certo? E vai transformar isso aqui tudo em quê? Em sacarose, glicose e oxigênio e alguns outros nutrientes para as plantas. Aí volta no sentido contrário, de baixo para cima. As duas últimas questões do materialzinho de vocês que eu preparei vão justamente falar sobre isso, tá bom, gente? Então fiquem atentos. Outra coisa, o ciclo reprodutivo tá aqui. Gente, é o mesmo ciclo das briófitas. A diferença vai estar aqui, ó. Vou até depois ativar a câmerazinha para mostrar no material de vocês. Qual vai ser a diferença? É que você vai ter duas fases do mesmo jeito
que você tem lá nas briófitas. Fase 1, gametófita, fase 2, esporófitas. Qual é a diferença aqui? Memorizem, não esqueçam disso. É que a fase esporófita, que está número 2 aqui, é a duradoura. É ela que a gente vê. A fase gametófita, a gente não percebe ela, é muito pequena. Quando a planta, tá bem aqui, ó. Deixa eu só ativar aqui a canetinha de novo. Quando a planta, gente, ela libera os esporos, esses esporos eles vão cair com gametófito. Esse gametófito, ao cair no chão, se tiver as condições de água, eles vão produzir os 2 gametófitos na mesma planta. O gametófito feminino, certo? E o gametófito masculino. Lembre que o gametófito feminino vai produzir a oosfera, que está bem aqui, ó. Enquanto o gametófito masculino vai... Aliás, a oosfera está aqui, ó. Enquanto o gametófito masculino vai produzir o anterozóide, do mesmo jeito lá das briófitas, tá ok? Só que o que vai acontecer? Lembrem disso, o anterozóide ele precisa de água para fazer essa migração aqui, ó. Ele precisa da água, por isso que quando tem as condições adequadas, essas plantas, elas vão fazer a fecundação. Uma vez feita a fecundação, vai sair o protalo, que é isso aqui, ó. Deixa eu só ativar a canetinha aqui, ó. Vai sair o protalo. Esse protalo, ele sai em cima do gametófito, certo? E aqui não é a fase duradoura. O protalo é que vai dar origem a uma nova planta, que a gente chama de esporófito. O esporófito, gente, quando tem as condições necessárias, vai nascer o soro, que são essas bolinhas que ficam atrás das folhas. Esse soro, sim, é que vai dar as condições para ser liberado e iniciar o ciclo. Então, vamos só lembrar qual é a diferença marcante entre uma briófita e uma pteridófita. Primeiro, as pteridófitas têm vasos condutores, xilema e floema. Segundo, o ciclo de vida das pteridófitas é diferenciado do das briófitas por uma razão muito simples. Quem é predominante é a parte esporófita. Lá nas briófitas, quem era predominante era a parte gametófita, né, que é a plantinha que a gente vê em si, tá bom? Deixa eu só ativar aqui a canetinha, a câmerazinha, para mostrar para vocês, gente, o ciclozinho de reprodução das pteridófitas. Aqui, ó, tá aqui, ó. Ciclozinho de reprodução. Deixa eu só puxar aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Ciclozinho de reprodução, ó. Mesmo esquemazinho, pessoal, mesmo esquemazinho, ó. Você tem, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Você tem, ó, a produção do gametófito, que é transitório. Esse gametófito, ele vai produzir o gametófito feminino, ou feminino aqui, ó. Vou até botar o sinalzinho de mais, né? E o masculino, sinal de menusinho aqui, ó. O que é que vai acontecer aqui? O anterozóide masculino, pessoal, ele precisa de água para fazer o quê? Para fazer a migração para dentro da oosfera, como fosse uma célulazinha. Aí ocorre a fecundação. Isso aqui é a parte sexuada, ou seja, a parte que você tem gametas que vão fazer essa junção. Quando você vai dar origem a um zigoto. Esse zigoto, gente, a gente chama de protalo. Tá aqui, ó. Esse protalo é a fase transitória que vai dar origem, ó, à parte esporófita, que é a parte duradoura. Então, aqui é onde está a diferença. A parte duradoura é o esporófito. O esporófito, quando ele estiver maduro, ele vai produzir os soros, que são aquelas bolinhas que a gente vê de trás da raiz. Essas bolinhas, gente, é que vão cair no solo com as condições adequadas de água, de chuva, e vão dar origem a uma nova planta e inicia o ciclo. Lembrando, briófitas não existe fase condutor, pteridófitas já existe raiz, grande parte das raízes deixa eu só fechar aqui, ó. Grande parte das raízes das pteridófitas são subterrâneas, com exceção aqui, ó, da cavalinha. Isso aqui é muito comum aqui no nosso Piauí, gente. A cavalinha, as raízes são bem pronunciadas, certo? Reprodução por esporos, do mesmo jeito das briófitas. Não existe semente, tá bom? E muito menos flor e fruto. Então, as pteridófitas realmente são a transição, tá bom, jovens? Daqui para amanhã eu vou fazendo outros videozinhos com dicas exclusivas. Mas não deixem, gente. Quem não tem o material, eu coloquei na descrição, ok? Quem não tem
a internet pode baixar e fazer com calma. Não esqueçam, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, que eu vou colocar lá. Deixa eu só fechar bem aqui. Deixa eu só ativar aqui o materialzinho da gente aqui. Pronto, cadê? Aqui. Não esqueçam, gente, ó, eu já deixei aqui o material feito, tá bom? Ó, aqui é do primeiro ano, pronto. Aqui de vocês, olha, tá aqui, ó. Já deixei o material feito, com as questõezinhas das páginas. Material de apoio 2 tem um linkzinho que fala sobre o ciclo de vida das pteridófitas. O link em 2 já vai falar sobre os vasos condutores. O material de vocês não se aprofunda, mas eu coloquei aqui para a gente poder dar um feedback melhor. O material 3 já vem as questões propriamente ditas lá naquela plataformazinha, ó. Tá bem aqui, gente, no dia 11 às 8 horas, eu vou fazer do mesmo esquemazinho que eu fiz no anterior. Eu vou entrar via sala de reuniões, que na verdade é uma live, só que é feita diretamente pelo WhatsApp, e a gente vai responder ela. Na sexta-feira passada, no sábado, quem entrou foi só o Samuel. Então vamos ficar bem atento. Aliás, o Antônio Francisco, se eu não me engano. Tá bom? E no 4, nós temos aqui, ó, o vídeo explicativo. Tá ok, gente? Então vamos ficar aí atentos. Espero que todo mundo aí tenha consciência e vamos estudar, tá bom? Tchau, tchau.